Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 18 ao 32. Aqueles que nos visitam, nós estamos à noite expondo os livros dos profetas menores, chamados 12 profetas. E nesse momento estamos no profeta Joel. Vou só pedir que abra um pouquinho mais aqui para mim, só para eu ter noção do impacto aqui do áudio aqui para os irmãos. Aumente só um pouquinho aqui para mim, aqui em cima. Ok. Pela manhã nós estamos expondo a segunda carta de Paulo a Timóteo, então não perca também a exposição pela manhã. Inclusive hoje nós tivemos o privilégio de ouvir da palavra do Senhor pelo reverendo Daniel Martins. Na sequência tivemos a assembleia. Foi uma bênção, meus irmãos. Eu acredito que Deus tem feito grandes maravilhas entre nós. Você que é membro desta igreja, não esteve presente na assembleia, posso lhe garantir que você perdeu um grande momento da igreja aqui de Casa Caiada. Também uma exortação muito dura que o pastor deu, mas em outro momento eu faço de novo. Joel, capítulo 2, versículo 18 ao 32. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias, sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado e agradecido seja o Teu nome pela Tua palavra, ó Pai. Queremos rogar que o Teu Espírito, assim como já dissemos, fale com Tua igreja.
o Espírito que foi enviado por Cristo, derramado naquele dia de Pentecostes, e agora, ó Deus, espalhado pelo teu povo e no meio dele, onde agora, estando reunidos, ó Deus, nós podemos receber da parte do Espírito a palavra. Rogamos, ó Deus, pela Lana, que, ó Deus, agora saiu juntamente com seus pais por causa de uma crise de asma, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura. Por isso, rogamos pela vida de Laninha, Senhor, também do presbítero Paulo, da irmã Cíntia, a fim de que o Senhor esteja com eles agora e possa restaurar a saúde dessa pequena criança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o Espírito Santo, sua pessoa e obra, não foram descobertos, preste bem atenção, pelo movimento pentecostal. A gente precisa saber disso. Até recentemente eu andei ouvindo aí coisas estranhas de pastores, até mesmo dentro da IPB, falando que nós somos pentecostais. É um problema terminológico aqui. Nós não somos pentecostais porque pentecostalismo é um movimento de mais ou menos 100 anos, que nasceu nos Estados Unidos e ganhou grande força aqui no Brasil, inclusive uma das denominações mais importantes do pentecostalismo é a denominação maior evangélica do nosso país. No entanto, não foi esse movimento, há 100 e poucos anos, que descobriu o Espírito Santo, que descobriu a obra, o poder e a pessoa do Espírito Santo. De vez em quando a gente ouve isso e é preciso que nós ajustemos um pouquinho as nossas definições. É preciso lembrar que a Igreja de Jesus Cristo, com os carismas, isto é, com os dons do Espírito Santo, com as capacitações do Espírito Santo para testemunho de Cristo, é a igreja que surgiu no primeiro século. Durante o sermão eu vou explicar para os irmãos um pouquinho da diferença entre a igreja do antigo Israel com relação ao Espírito Santo e aquilo que acontece agora em nossos dias. Aguarde um pouquinho. Mas desde já eu quero estabelecer o que realmente a Bíblia nos ensina. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia dos carismas, cheia dos dons espirituais. Nesse sentido, nós poderíamos até dizer que somos uma igreja carismática, isto é, uma igreja dos carismas, dos dons do Espírito. Quando os reformadores do século XVI reavivaram, claro que pelo Espírito Santo, a igreja que estava morrendo por causa dos dogmas falsos da Igreja Católica Romana, nós vimos, inclusive, uma superênfase, poderíamos dizer, no Espírito Santo. Não uma superênfase danosa, mas uma lembrança de que tudo que a igreja faz pelo Espírito Santo. E todo poder que a igreja possa ter, não é um poder dela, mas do Espírito que habita nela. Essas coisas são importantes para que nós agora já possamos entender como, pelo Espírito, somos uma igreja. O profeta Joel continua a sua profecia que iniciamos na semana passada, mas muda completamente o tom. Se os irmãos lembram bem, falamos sobre o dia do Senhor e como isso é terrível. Como esse dia está associado a um juízo do soberano Senhor aos pecados dos homens, à maldade dos homens, à corrupção da humanidade e como que isso inevitavelmente acontecerá. Vimos também no final daquele primeiro momento da profecia que há um chamado ao arrependimento. E é exatamente isso que precisamos lembrar quando lembramos ou entendemos o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. Nós devemos nos arrepender. No entanto, agora, o profeta Joel mostra aquilo que Deus está falando com ele, aquilo que, por meio do seu profeta, Deus está dizendo a respeito do dia do Senhor, não mais com respeito ao juízo, mas agora com respeito às bênçãos de Deus reservadas ao
povo da aliança. Coisas que a gente precisa compreender em termos da Bíblia. Nem tudo que é Israel é de fato Israel. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Quando nós falamos, portanto, do povo da aliança, nós estamos falando de dentre aqueles que estão em Israel, que de fato estão submetidos a Cristo. Ainda que a promessa, porque Cristo ainda não havia se revelado. Assim como também no período neotestamentário, quando o Senhor Jesus Cristo surge, o Filho de Deus encarnado, nós também somos levados a considerar que é por Ele que nós somos abençoados. Essa profecia tem tudo a ver com a gente. Inicialmente, é claro, ela tem a ver com o povo de Israel, mas ela tem a ver conosco porque quando Pedro, lá no dia de Pentecostes, naquele dia em que eles estavam reunidos para cultuar ao Senhor, no domingo. Não sabemos se exatamente estavam cultuando, o texto não nos fala isso, mas fala que eles estavam reunidos. O Espírito de Deus foi derramado, tal e qual prometido por Joel. E Pedro entendeu isso e explicou à igreja. Por isso que nós podemos olhar para essa profecia e compreender que o dia do Senhor prometido por Deus tem a ver com o derramar do Espírito Santo. E agora, sabendo que o dia do Senhor se aproxima, nós também somos chamados a nos encher do Espírito de Deus. Sermos cheios do Espírito. É nesse sentido, portanto, que nós entendemos que o dia do Senhor se aproxima. E assim, você seja cheio do Espírito de Deus. Versículos 18 a 27 nos fala que o dia do Senhor envolve o derramar das bênçãos de Deus. O dia do Senhor tem a ver com juízo, mas o dia do Senhor para o povo da aliança, para aqueles que estão confiados no Messias, para aqueles que estão assegurados pelo pacto que foi feito pelo próprio Deus ao entregar o seu Filho na cruz, é motivo de bênção para o seu povo. Olhe o versículo 18 de novo comigo. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Aqui nós encontramos o fato de que o próprio Deus foi quem colocou Israel em Canaã. Você lembra disso? Agora você precisa entender o que significa Israel em Canaã. Israel em Canaã é um cumprimento da promessa de Deus, quando lá Abraão, saindo da terra de Ur, dos caldeus, ouviu o chamado de Deus e disse: eu vou seguir a tua vontade. Não sei para onde o Senhor quer me enviar, mas se o Senhor diz que há uma terra onde lá o Senhor quer me abençoar e abençoar os povos de toda a terra, então eu vou. E Abraão foi confiado na promessa do Senhor. E o Senhor cumpriu a sua promessa, não só da terra, mas também do povo. Então entenda que terra e povo nada mais é do que um cumprimento da aliança de Deus. Um sinal de que Deus, na sua fidelidade, de fato é o Deus que cumpre aquilo que promete. Ele prometeu ao seu povo levá-los para um lugar onde eles ali se deleitariam. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde eles poderiam adorar a Deus. Uma terra onde eles não seriam peregrinos, como foram outrora. Mas agora estariam no lugar que Deus quer que eles estejam. Mas essa terra só faz sentido com um povo, porque foi exatamente esse povo que Deus constituiu por meio de Abraão, e em Abraão todos os patriarcas, e assim se segue. Mas precisa lembrar que nem todos os filhos de Abraão são de fato filhos da promessa, são de fato os filhos da aliança. Essa verdade, portanto, está estabelecida aqui, porque o mesmo Deus que julgou Israel é o mesmo Deus que abençoa Israel pelo seu amor.
Não apenas por causa do arrependimento, ainda que o povo tenha sido chamado a se arrepender, mas porque esse Deus os traz ao arrependimento e mostra a sua graça maravilhosa. Meus irmãos, nós não podemos olhar para esse texto e não vermos Jesus Cristo atuando, e não vermos o Messias se manifestando, ainda que isso não esteja tão claro aqui, estará depois. Portanto, essa profecia direcionada a Israel, derramando as bênçãos do Senhor sobre Israel, nos mostra que não devemos temer de modo algum o dia do Senhor. Às vezes eu vejo isso entre os crentes, o medo do juízo de Deus. Entenda, devemos reconhecer que o juízo do Senhor é coisa séria. Vimos isso na semana passada. Mas aqueles que estão em Cristo já foram julgados. E nós fomos justificados. E essa justificação, onde se estabelece que nós, que pelas nossas obras estávamos condenados, pelas obras de Cristo estamos justificados, inocentados, podemos ter a certeza de que as bênçãos de Deus é o que está reservado, ou estão reservadas para nós naquele grande dia do Senhor. O texto, ele trata do futuro. Joel não sabia quando isso iria acontecer. Ele sabia que isso iria acontecer e o povo esperasse esse grande momento do Senhor. As bênçãos, portanto, elas envolvem terra e fartura. Isso estará em todos os exemplos que Deus mesmo concede a Israel. Ao, por exemplo, vencer o inimigo que vem do norte. Não sabemos exatamente que povo estaria se referindo aqui, mas o inimigo que vem do norte são vários povos que estavam vizinhos ali a Israel, e todos eles poderiam ser uma grande ameaça. Mas, independentemente disso, essa ameaça geográfica é pequena comparada à ameaça do reino das trevas, que foi vencido na cruz de Cristo. Portanto, esse texto, de fato, ele se cumpre tanto na primeira vinda de Jesus Cristo, como se cumpre em sua segunda vinda, que ainda acontecerá. É assim que nós devemos olhar para o texto e perceber que ele vai se cumprindo durante a história. Israel poderia esperar que esse cumprimento menor pudesse acontecer quando eles voltassem do exílio, quando eles voltassem terrível, escravidão e aprisionamento por conta tanto da Assíria quanto da Babilônia. Mas muito mais do que isso, nós podemos olhar para esse texto e enxergarmos a libertação espiritual que Jesus Cristo promove e as bênçãos espirituais que são derramadas sobre nós por causa de Cristo. Então, apesar de termos tantos exemplos voltados a uma fartura que envolve a terra, os frutos, as videiras, porque inclusive essa foi a tragédia que aconteceu há pouco, e Joel aproveita ela. Vocês lembram disso? Os gafanhotos que haviam trazido fome para Israel. Portanto, isso era real, era histórico. Eles passaram por fome. Joel pega aquele momento histórico e diz: está vendo isso? Pior vai ser no juízo. Agora ele inverte. Ele diz: pois bem, o que os gafanhotos fizeram não se compara com as bênçãos de Deus derramada sobre o seu povo por causa do seu amor. Então, o povo que passava fome regozijará a fartura, bênçãos do Senhor. Então, é claro, os símbolos estão associados às questões da terra, as questões dos gafanhotos. Veja o versículo 25: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, que são termos dados aos gafanhotos que, em tese, estariam grupo após grupo ceifando os alimentos do povo de Israel. E ele mesmo diz: o meu exército que enviei contra vocês.
Os gafanhotos foram enviados pelo Senhor. É juízo de Deus. Assim como também as bênçãos que o Senhor promete ao seu povo. Vocês terão, versículo 26, comida em abundância e ficarão satisfeitos. Então perceba que, claro, a questão de comida, de fome, de terra, de questões de agricultura, estão associadas aqui, mas elas não encerram o significado do texto. Porque assim como veremos no segundo momento do texto, essas bênçãos de Deus também envolvem bênçãos de um alimento espiritual. Porque é isso que de fato nutrirá a igreja. É isso que de fato fará com que a igreja louve ao Senhor. E é o que vemos ainda no versículo 26, quando ele diz: E louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. A vergonha que eles passaram foi a vergonha da desobediência. Então agora, o Senhor promete em Joel que a desobediência não lhes dará vergonha, porque agora há uma outra obediência a ser enxergada, a ser vista. Tudo isso, portanto, apontará que aquilo que era contado como juízo, agora é tratado como bênção, restauração. A graça de Deus superabundou na vida daqueles que amam ao Senhor. É assim que devemos enxergar o resto do texto. Versículo 27 ao 32 é a parte do texto que nós podemos observar ainda com mais alegria, ainda com mais convicção, porque agora o dia do Senhor não envolve meras bênçãos materiais, mas envolve o derramar do Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 27 ainda. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Perceba, e é sempre bom lembrar, que as profecias estão associadas à lei do Senhor. Há aqui uma clara reverberação de Deuteronômio 6, que nos chama a atenção em que nós temos um Deus, um Senhor, que é o único Senhor. Mas aqui há um detalhe. Ele diz: vocês saberão que eu estou no meio de vocês. E como que saberemos que estamos com o Espírito Santo, ou melhor, já respondi a pergunta, né? Deus no meio de nós, pelo Espírito Santo. É isso que diz o versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Literalmente é o que diz o texto, sobre toda a humanidade, a nossa versão. Meus amados irmãos, o derramar do Espírito prometido em Joel não é uma promessa vazia, mas é uma promessa que é dada ao povo de Deus, o povo da aliança, a fim de que o Senhor esteja com o seu povo, como esteve com Abraão, como esteve com Isaac, como esteve com Jacó. E se você olhar a história dos patriarcas, você verá exatamente Deus com ele, caminhando com ele. Isso não é alguma coisa somente para eles, mas isso é algo que deve perseguir o povo de Deus. O Senhor está no meio do seu povo. Alguma coisa muito visual ajudava Israel a lembrar disso. Quando estavam acampados no deserto, ou mesmo quando estabeleceram local ali em Canaã, e o tabernáculo que foi construído ali, ficava exatamente no meio do acampamento. Havia um significado especial para isso. Dentro das estratégias de guerra entre os povos antigos, aquilo que é mais importante
no meio de um acampamento, ficava no meio, porque estaria protegido pelas outras barracas. É exatamente assim que acontecia com o tabernáculo. Estava sempre no meio. Nos outros povos, o que ficava no meio era o tabernáculo, melhor dizendo, a tenda do rei. Mas no caso de Israel, o que ficava no meio era o tabernáculo de Deus, exatamente porque era a coisa mais valiosa para o povo de Israel. Eles poderiam aprender desde cedo que Deus estava no meio deles. Agora, Deus mais uma vez promete isso, não mais associado a uma tenda, associado a algo ainda maior, que com manifestações grandiosas, visíveis, poderão ser sentidas e testemunhadas. E é isso que ele passa a nos contar, a partir do versículo 28. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O texto fala de os últimos dias. E precisamos compreender, porque no versículo 31, ele ainda diz que tudo isso acontecerá antes que venha o dia do Senhor, como um prenúncio do dia do Senhor. E os últimos dias, nós devemos entender, são inaugurados exatamente em Cristo. A encarnação do Verbo de Deus, a sua morte e ressurreição, inauguram os últimos dias. Inauguram o estabelecimento do reino espiritual de Cristo, o qual já pertencemos. Assim, portanto, o derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias nada mais significa do que um prenúncio do último dia que ainda virá. Nós que já vivemos nesses últimos dias, porque já estamos no momento de cumprimento dessa promessa, devemos olhar e compreender o que o Espírito Santo significa estar no meio de nós. Um sinal que o Senhor Jesus está voltando. Um sinal de que o Senhor Jesus, ao nos capacitar para anunciá-lo, também nos garante que Ele está voltando. É assim, portanto, que os últimos dias apontam para o último dia, quando o Senhor virá em grande glória, julgar vivos e mortos, não a igreja, aqueles que não pertencem à igreja. Como também virá para nos encontrar nos ares, e habitaremos em novos céus e nova terra, para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, a profecia trata desse momento especial da presença do Espírito Santo de Deus, com sinais claros e visíveis. O texto diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Como eu disse, literalmente, o texto hebraico diz sobre toda carne, sobre todo corpo. Os comentaristas se dividem do que isso significa, e muitos, inclusive, preferem entender que aqui o texto está se referindo aos judeus, sobre toda carne dentre o povo de Israel. Mas eu prefiro compreender que o texto está dizendo que sobre toda a carne significa sobre todos aqueles que estão sob a aliança, sob o pacto, porque o texto está a todo momento falando da aliança, está a todo momento pressupondo a aliança do Senhor, e portanto todos aqueles que estão pertencentes ao pacto, todos aqueles que estão na aliança do Senhor, o verdadeiro Israel, mesmo os gentios, essa promessa está destinada. E para mim isso é muito claro no livro de Atos, porque em Atos capítulo 2 nós temos exatamente o cumprimento dessa promessa entre os judeus, mas na sequência, por 3 vezes ocorre um derramar do Espírito, não apenas agora aos judeus, mas aos samaritanos, aos discípulos de João e aos gentios. Portanto, esse mesmo derramar do Espírito diz respeito não apenas a uma questão étnica, mas é uma questão de fé. Isso diz respeito a nós.
tem a ver conosco. Assim, quais são esses sinais que vamos encontrar aqui? Bom, primeiro lembrar que não é apenas uma questão dos judeus, mas também dos gentios, mas também não tem nada a ver com questões de pessoas especiais. O derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne também é o que nos dá a base de que a igreja não pode ser estabelecida num critério de clero e leigo, de pessoas a quem está destinado um tipo de função acima de outros, como geralmente é entendido dentro de algumas tradições cristãs. Acredito que está um equívoco tremendo aí, porque nós, enquanto igreja, testemunhamos que filhos e filhas profetizam, velhos sonham, jovens têm visões, servos e servas. Aqui é a ideia de escravo mesmo, inicialmente. A ideia daqueles que estavam dentro das casas do povo de Israel, que não eram, muitos deles, inclusive, israelitas, mas que receberiam as bênçãos do Senhor por causa de pertencerem e trabalharem para aqueles que estão na aliança. E é nesse sentido que nós podemos observar que não há uma distinção nem mesmo de trabalho. Pode ser um trabalho até mesmo de um escravo. Que nessa época, dentro dessa sociedade, isso era previsto. Portanto, a função mais básica de uma sociedade até a função mais alta, a todos está profetizado e prometido o Espírito de Deus. É nesse ponto que devemos ver o quanto nós somos pertencentes a essa promessa, as promessas do Espírito de Deus. Os sinais, profetizar, sonhar, ter visão, eles englobam uma mesma ideia. Profecia, visão e sonho eram os meios de oráculos de Deus para revelar a sua palavra. Está intimamente relacionado com o anúncio e o testemunho da lei do Senhor no antigo Israel. E no nosso caso, quando da promessa de Jesus Cristo ao dizer que vocês receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, nós podemos exatamente encaixar os significados aqui para entendermos que a profecia, os sonhos, as visões mencionadas aqui não dizem respeito a uma espécie de poderes adivinhatórios, mas capacitações do Espírito para testemunhar e proclamar a Cristo. Testemunhar e proclamar o Senhor. Claro que no primeiro século a igreja de Cristo recebeu revelações da sua parte e nós vemos os profetas agindo dessa forma. Mas não devemos esperar isso na continuidade da vida da história da igreja. Por quê? Porque aquelas revelações estavam associadas a uma dependência da palavra do Antigo Testamento. E não, tendo o Novo Testamento, precisavam do testemunho do Espírito em revelações, em sonhos. Nós temos em Atos vários relatos disso, onde os apóstolos sonham, onde os apóstolos e outras pessoas, inclusive, profetizam. Ágabo, por exemplo, profetiza a respeito da vida de Paulo. Mas essas coisas estão aqui registradas, esses sinais estão aqui mostrados para que nós saibamos que a igreja continua sendo uma igreja que profetiza. Não porque você deve esperar que se levante alguém aqui para adivinhar alguma coisa sobre a vida de outra pessoa, mas porque as profecias de Deus registradas nas Escrituras apontam exatamente para a vontade do Espírito para a igreja hoje.
É exatamente porque confiamos na palavra de Deus registrada e, portanto, no Novo Testamento, agora encerrado, que nós podemos ter a certeza de que a revelação do Senhor dada a nós hoje é exatamente o carisma que dá poder à igreja para continuar a viver. Meus irmãos, nós só somos uma igreja porque existe uma palavra. Nós não seríamos igreja se não tivéssemos aqui o texto registrado, revelado, escrito. É nesse sentido que você, cheio do Espírito Santo, precisa entender que há uma correlação entre ser cheio do Espírito e cheio da palavra. Cuidado com pessoas que dizem ser cheias do Espírito e não conhecem as Escrituras. O Espírito Santo de Deus não se contradiz. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra do Espírito Santo de Deus. Assim como ele foi derramado, portanto, em Pentecostes, isso acontece de uma vez por todas, para que nós recebamos esse Espírito. Recebemos a mesma palavra, o mesmo ensino, a mesma doutrina. Falei sobre isso domingo passado pela manhã. Você depois pode assistir, e eu expliquei um pouco da relação, da importância da nossa conexão com a tradição do Evangelho, a tradição apostólica. O texto continua e fala de alguns sinais curiosos. Veja o versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Claro que aqui nós encontramos um problema interpretativo. Primeiro porque, já tendo lido Atos 2, nós sabemos que nada disso aconteceu. Na melhor das hipóteses, tinha um foguinho na cabeça dos discípulos quando estavam ali em Pentecostes e falavam idiomas que não sabiam. Mas isso não é o que o texto está dizendo. Então, poderíamos entender, será que essa profecia seria cumprida em um outro momento? Ou essa profecia se cumpre em Pentecostes, e na sequência de Pentecostes, ao reconhecermos que agora não só as bênçãos de Deus derramadas sobre o seu povo, mas agora o juízo de Deus também derramado, pelo derramar do Espírito. Como um sinal, nós vemos aqui a presença de Deus. Todos essas manifestações ditas aqui, prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, são o que os teólogos chamam de teofanias, isto é, manifestações de Deus. No Antigo Testamento você vai ter várias dessas, na verdade todas elas. Um exemplo, as colunas de fogo e fumaça que acompanhavam Israel quando estavam no deserto à noite, para dar um exemplo. Então, é claro que aqui nós vemos uma manifestação de Deus, de juízo. Podemos associar esse juízo com aquilo que o próprio Senhor Jesus fala da destruição do templo, que aconteceu exatamente em 70. Curiosamente, contra os judeus. E assim, entenda, o texto pode muito bem estar dizendo que o derramar do Espírito Santo de Deus, inclusive quando os discípulos de Cristo passam a falar idiomas aos judeus que estavam ali reunidos por causa da festa de Pentecostes, e o texto relata que muitos ouvem em sua língua natal, em sua língua materna, e dizem como que esse povo pode falar tão bem um idioma que eles não conhecem. Devem estar bêbados. Outros, por outro lado, exatamente depois da explicação de Pedro, têm os seus corações compungidos, têm os seus corações penetrados pela palavra e se derramam confessando os seus pecados para serem ali também batizados, e agora um grande número de irmãos são acrescentados à igreja. Mas muitos negaram. Muitos não creram. Daquela multidão que ali estava, certamente a maioria não creu. E Jesus havia prometido que derramaria juízo
contra os infiéis de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu quando, no ano 70, o exército romano entra em Jerusalém, destrói aquela cidade, inclusive o templo, estando ali, ainda hoje, um muro externo do templo, que não era do templo, era um muro externo, chamado hoje de Muro das Lamentações, um sinal da ira de Deus, um sinal do juízo de Deus, um sinal exatamente do cumprimento das profecias de Joel contra aqueles que não se arrependeram. Mas o dia do Senhor virá. O dia do Senhor ainda virá. Mas enquanto não vem, o versículo 32 nos mostra que esse derramar do Espírito também tem a ver com a conversão pelo poder do invocar o nome do Senhor, pelo Espírito. Veja o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar aqui deve ser compreendida com um sinônimo de adorar. Invocar, meus irmãos, não é necessariamente chamar a presença, mas invocar o nome está associado a um reconhecimento dos feitos. Por isso que, inclusive, na nossa liturgia, no primeiro momento, quando estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos reconhecendo os seus feitos, adorando. Iniciamos com adoração o culto a Deus na liturgia que geralmente fazemos aqui na igreja. Aqui, portanto, temos o fato curioso, o reverendo John Piper, pastor batista americano, ele capta muito bem esse significado ao dizer o seguinte: a missão da igreja não é evangelizar. A missão última da igreja é adorar a Deus. Agora, por que a igreja evangeliza? Porque há pessoas que não estão adorando. Porque há pessoas que não estão invocando o nome do Senhor. E enquanto houver pessoas que não invocam o nome do Senhor, e dentre essas há aqueles que foram eleitos pelo Senhor e portanto pelos meios ordinários, nós somos chamados a proclamar a Cristo, devemos evangelizar, devemos anunciar. É nesse sentido, portanto, que devemos olhar para esse texto e dizer da promessa evangelística que está aqui. Porque há ainda aqueles que não invocam o nome do Senhor. Enquanto houver, a igreja precisa sair das suas quatro paredes, precisa sair desse momento aqui dominical, e portanto espalhadas, ou melhor, espalhada por onde estivermos, nós, igreja do Senhor, proclamamos o seu santo nome, para que aqueles que não invocam, invoquem. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que promessa maravilhosa. É a promessa de que não é o seu poder persuasivo, não é a sua capacidade retórica de convencer alguém a crer em Jesus, não é o seu poder de apologética, de provar filosoficamente alguma coisa, mas é o poder do Espírito Santo de Deus, na promessa de que de fato todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qual é o nome do Senhor? É Jesus Cristo. O nome do Senhor é Jesus Cristo, porque é exatamente o nome dele que nós anunciamos. É exatamente por isso que em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento maravilhoso e a promessa de que isso agora se cumpre de forma contínua em nós, igreja de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. Agora, que diferença nós podemos encontrar entre aquilo que fora prometido e hoje cumprido? Primeiro, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia nos corações para a conversão. Em Pentecostes também. Segundo,
O Antigo Testamento nos mostra que o Espírito Santo capacitava algumas pessoas, alguns crentes, para funções específicas na comunidade da aliança. Os profetas, os sacerdotes e os reis. Em Pentecostes, por outro lado, o Espírito Santo agora capacita todos os crentes para que sejam profetas, sacerdotes e reis, a fim de que anunciem como profetas, apontem o Messias como sacerdotes e reinem com Cristo como reis. Em Pentecostes, a igreja se torna carismática, cheia da presença do Espírito Santo, para que possam ter poder para invocar o nome do Senhor em adoração, como também proclamar o nome do Senhor, fazendo-o conhecido. Este é o poder da igreja. Este é o poder que nós hoje temos. O Espírito de Deus está no meio do seu povo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E é exatamente pelo poder do Espírito que hoje podemos anunciar a chegada do dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Dentro da tradição litúrgica da Igreja de Cristo, fazia parte do que era dito pela igreja no culto, Maranata. Uma expressão de desejo, vem Senhor. Uma expressão de invocação. E nós podemos dizer que Maranata significa tanto vem Senhor no meio de nós, o Espírito Santo, quanto vem Senhor Jesus Cristo, que está prometido em sua segunda vinda para se encontrar conosco. Portanto, a igreja hoje, como ontem, precisa ser cheia do Espírito, como uma marca indelével do que de fato somos. A igreja do Senhor. É o Espírito que nos capacita a proclamar o dia do Senhor. É o Espírito que nos capacita ao arrependimento. É o Espírito que nos faz receber as misericórdias de Deus, suas bênçãos. É o Espírito Santo de Deus que nos convence que a palavra é verdadeira. Vamos orar. Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome, porque o teu Espírito foi derramado e nós hoje podemos tê-lo conosco. Somos cheios do Espírito. Não precisamos, ó Deus, viver em busca de algo que já nos foi dado. Não precisamos viver em busca, ó Senhor, de uma experiência, de sinais que já aconteceram. Porque, ó Deus, esses sinais agora evidenciam para nós internamente, registrados nos Evangelhos, registrados no livro de Atos e em todo o Novo Testamento, que de fato somos uma igreja carismática, porque temos os dons do Espírito. E como igreja, portanto, Senhor, eu peço que o Senhor continue a derramar as tuas bênçãos sobre nós, nos encher do teu Espírito, que invoquemos o teu santo nome, e daqueles, ó Deus, que aqui estão, que talvez nunca tenham invocado o teu nome, ó Altíssimo, que não tenham reconhecido quem tu és, possam nessa noite ter os seus corações abertos pelo Espírito e invocar o nome do Senhor para que sejam salvos. É em nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém.